organizar aqui. O primeiro é esse cara aqui, que é o cloreto de sódio. Então você anota aí na sua tabela, cloreto de sódio, que é o famoso Sal fino. sal de cozinha. Então vou Anota aí, amigo. espalhar um pouco. Vai arregaçar na sota aí, pode distribuir depois pra nós. Vou gravar. Depois tira os prints, mano. Ó, sal de cozinha, todo mundo conhece, trouxe um pouco pra cá, certo? Então você vai anotar aí, cloreto de sódio. A pergunta é, essa é a primeira, cloreto de sódio, ele fecha o circuito? Já fez isso uma vez. É na parte de substâncias, né? Ele é mineral, mineral fecha. Ok. Não sei, eu tô chutando. Tá ficando louco. Logo aqui em substância. Eu pareço um doutor? Tô gostoso? Não, Não tô gostoso? você tem que estar fortinho pra estar gostando. Ah, mano, eu vou pegar Cloreto de o pai sódio então. fecha o circuito? O pai é gostoso. E essa é uma discussão que você tem que fazer com o seu colega de trabalho. Então, veja, eu não estou julgando aqui se está certo ou errado. O que eu estou julgando é a nossa reflexão para depois a gente discutir. Se o cloreto de sódio fecha o circuito, quando eu encostar, a lâmpada deve acender. Então eu vou colocar aqui, olha. Ele enganou nós. E aí, então, olha, cloreto de sódio, estado sólido. Para verificar que está funcionando, ó, a lâmpada continua funcionando. Só que na hora que eu encosto no cloreto de sódio, não fecha o circuito. Lembra que lá em cima da sala eu coloquei duas palavrinhas: ionização e dissociação. Essas palavras a gente precisa entender. Inclusive está acontecendo aqui agora. Então qual é a resposta? Dissociação. Pelo que eu ouvi, alguns colegas falaram na questão do dia a dia, cotidiano. Respondeu que sim. Na hora que eu coloco em contato com o sólido em si, cloreto de sódio, não acendeu. Mas se tivesse água, estava acendendo. Isso, aí agora a próxima tarefa é exatamente essa, diluição. Vou pegar uma amostra de água. Dado, vamos. A próxima substância é água. H2O, estado líquido. Resposta, acende ou não? Então, você e a sua dupla aí. Pokémon de água Claro mais que vai acender, fraco para elétrico. Água é condutora. Será que é isso mesmo? Pokémon de água é fraco para elétrico. Pokémon de água é fraco para Uma elétrico, não vai observação aí dar. que a gente tem que fazer, só para verificar o sistema quando está em contato. É que a água era preta. Não, Respondeu aí do cotidiano? Ok. E na hora que eu coloco a água em contato, então a água Agora bota não fecha o circuito. E aí você tem que colocar cotidiano, se foi sim ou não. Observação prática. A lâmpada acendeu, sim ou não? Se ela não acendeu, você precisa fazer uma justificativa aí, né? H2O. Tem que lembrar da ligação química lá em cima. É iônico ou é molecular covalente? O que a água é? Molecular covalente. Covalente. E tem transferência de cátion e ânions. Ambos precisam receber carga para se estabilizar. Então veja que não é uma reação, uma molécula condutora. Ah, mas ela H é deveria metal. acender porque ela conduz Hidrogênio. eletricidade? Quando o cátion Nunca pegou uma entra em pedrinha de contato com hidrogênio. ela, ele passa com facilidade. Não conhece. Ah, então se isso é verdade, o nosso próximo caso, então, que é o terceiro, é exatamente esse. Eu tenho. Veja que eu. Depois eu Sal coloco- mais água? Eu coloco tudo, vou colocar tudo depois, mas eu vou colocar só uma pequena parcela. Então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei apenas uma Não. pequena parcela Oi, de sal. a tropa aí, quem já na tomou água salgada? Então na hora que o NaCl, que é o cloreto de sódio, entra em contato com a água, ele Verdade. se dissolve. A palavrinha-chave que você e a sua dupla agora tem que pensar é essa dissolução, que é o ato de dissolver.
É uma ionização ou é uma dissociação? A dúvida é de propósito para a gente pesquisar e pensar. Nesse momento, o que eu fiz é uma diluição. Água, que não acendeu, cloreto de sódio, que também não havia O sal se acendido, fundiu na água, né? e que nesse momento Não tem como tirar o sal da água mais. dissolveu na água, e o que aconteceu? Aí, Eugênio, não tem como tirar mais o sal da Terceiro água. caso, então, é O que significa? mais água. Cara, é só botar no certo? sol, pô. Cotidiano, acende ou não? Acende. Como se eu tivesse utilizado a água Não tem? do mar. Não tem? Veja aqui, os polos estão distantes. de topinho de sal. O sal, que no estado sólido não acendia, agora em contato com a água, ele se dissolveu. Mas ele tá tirando a água do sal, não o sal da Você água. tem aí que depois que justificar por que esse Não, mas processo se você fizer um outro processo aconteceu. para pegar. Agora eu vou fazer uma outra situação. É o maior trabalho, né? Melhor pegar Vou a torneira. acrescentar mais água. Entende ou não? Próximo item. Não, peraí. Eu estou de sal. Água e sal, só que com maior volume de água. Isso. Eu diluí. Acende ou não? Continua tendo sal aqui? Sim. Tem, mas Ele colocou mais água. E aí é a dúvida, será que eu tenho partículas aqui? Porque tudo é microscópio. Eu não consigo ver o positivo e o negativo aqui. Eu consigo justificar que quando era água normal não acendia. Que quando eu coloquei o sal, acendeu. Agora eu aumentei o volume de água. Acende ou não? Consegue perceber uma diferença? Hã? Acende bem mais fraco. Isso, olha só, o colega está observando. Olha que interessante. Então fala que eu tenho que vir para cá porque eu estou mexendo com eletricidade. Assim, ó, que alguém tem que ficar lá porque está mexendo com eletricidade. Aí, ó, todo mundo percebeu? Diminuiu a intensidade. Eu preciso justificar. Se diminuiu a intensidade, veja, eu não consigo mostrar aqui macroscopicamente cadê o positivo, cadê o negativo. Mas eu estou mostrando pela intensidade do acendimento da lâmpada. Olha só que interessante. A partir do momento que eu entrar com mais carga, eu acabei de colocar mais positivo e mais negativo. Qual a diferença? Ah, não foi tanto assim. Que isso? Mas se eu colocar um pouco mais... Se eu colocar Ou depois tem que tomar essa água aí. Se eu colocar um pouco mais, consegue perceber que está aumentando a intensidade da lâmpada? Então, microscopicamente, eu tenho maior quantidade de carga positiva e negativa. Para fechar essa parte, dá para fazer o contrário, né? Vamos descartar o sal. Animal Planet. Oh, caraca, parece até o Animal Planet. Olha o tanto de animal aqui, ó. É o que eu posso colocar aqui, posso fazer aqui. Se eu colocar muito mais sal, então veja, eu fiz o contrário. Mas- Só o sal não acende. Talvez eu até escute um estralo aqui. Tem que ser o equilíbrio perfeito. Tem que ser o equilíbrio perfeito. Hã? É ainda dentro da não 4 pode filmar o rosto dele, Você pode, se você quiser depois fazer separado, não tem problema. O que a colega, Não vai o que os acender. colegas Quer falaram ver? é o seguinte. Você vai postar? Vou mandar você na sala. colocou- Vai você explodir, colocou um vai volume explodir. grande de água, Vai dar um uma estralo. pequena parcela de sal. Porque tem mais Viu sal do a que lâmpada água. acendendo um pouquinho. E o contrário, um pouco de água é bastante sal. Vou até mexer bem aqui, ó. Foi? Vai explodir. Aí você vê, ó. O acendimento ainda maior significa que microscopicamente Fica mó chave. e observando aqui pela Fica lâmpada, da hora, eu né? tenho uma carga Blurzinho. maior de mais e menos, que é o NaCl, e aí isso eu posso observar aqui. O que eu... Tanto sal que Tem o quê? colocar tanto sal que ela tipo explode aqui. Colocar o quê? Tanto sal. Colocar muito sal. Poderia ouvir um estralo. Tem um outro que eu vou fazer que vai acontecer isso. Pra fechar essa parte, agora... Tica-tica, 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 Essa tica. parte, ó. Muita água. E bote sal grosso. Pouco sal e muita água. Veja que mesmo assim,
continua dissolvendo. Vai chegar uma hora, que aí agora é para fechar, vou descartar aqui. Essa solução é tranquila ou Aí depende, boa pergunta. Se eu... Olha aqui. Você consegue ver o sal? Faz que jogo é? Se você ver, é hidrogênio. É, depois de humildade. Tem mais de uma Para encerrar, depois do intervalo a gente volta. Ainda é água com uma pouca quantidade de sal e olha lá. Eu ainda tenho uma parte de carga positiva e negativa. No entanto, não é suficiente para acender a lâmpada. Se eu tivesse uma aula de noite no laboratório apagado, seria bem mais intenso, né? Mas dá para perceber aqui, eu tenho uma parcela de carga muito baixa, não é suficiente para acender a lâmpada. No entanto, eu vejo um filamento acendendo. Não consigo ver macroscopicamente. Macroscopicamente eu consigo provar aqui, certo? Depois do intervalo, aí a gente só volta lá na sala para guardar as coisas. Aí tem outros sais, tem álcool, tem óleo, tem vinagre, tem água oxigenada, tem açúcar e outras coisas aqui que eu vou misturar. Hã? Já estão me chamando lá que é uma caçamba para tirar o carro. Depois do intervalo a gente faz. Certo? Certo?